Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos. Você é advogado, você é bacharel de direito, você estudante de direito que está no finalzinho do seu curso ou que já está interessado na prática da advocacia ainda no meio do curso. Esse é o Criando Advogados, você já conhece o nosso canal. Fique à vontade para estar conosco hoje. Para você que está nos acompanhando aqui via live, tem a oportunidade de participar, de conversar conosco sobre a nossa primeira reunião. Esse que é um terror para muitos advogados, né, recém-formados, que é um terror às vezes para o profissional que está iniciando a sua jornada. Como que eu vou lidar com essa situação, que é o meu primeiro encontro, né, formal, profissional com o cliente? Então, se você está nos acompanhando via live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Gé Luz, muito bem-vinda Olive Carol. Se você está nos acompanhando através de uma gravação, está nos assistindo no YouTube e nas outras plataformas do Criando Advogados, também fique à vontade para deixar os seus comentários. Hoje nós teremos aqui a presença da nossa querida Rebeca Miranda, que você já conhece aqui também dos nossos posts, dos nossos, né, conteúdos, que vai discutir comigo, que vamos conversar com vocês, né, sobre essa situação, a primeira reunião do advogado. E eu já quero te dar toda a liberdade para você deixar a sua pergunta, para você deixar o seu comentário, porque nós estamos aqui para te servir, nós estamos aqui para te ajudar naquilo que a gente puder, de coração, com sinceridade. Queremos ajudar você, né, a superar esses momentos que às vezes são difíceis, o início de carreira. Queremos transmitir para você um pouquinho daquilo que a gente já passou aí na nossa jornada e facilitar os seus caminhos. Doutora Rebeca já está aqui, já vou aceitar a sua solicitação. Vamos ver se está ok a conexão. Aguardando e conectando. Chegou! Boa noite, doutora Boa Rebeca. noite, tudo bem, doutor Sérgio? Tudo ótimo, graças a Deus. Para vocês que não sabem, gente, eu estou aqui no interior de Minas e a tecnologia nos permite esses momentos, essa oportunidade. A doutora Verdade. Rebeca está lá em Belo Horizonte, né? E Uhum. a gente tem essa oportunidade, de, mesmo assim, estarmos juntos aqui, compartilhando com você um pouquinho desse assunto que é do interesse de muita gente, né? O Uhum. enquadramento tá beleza para vocês? Tá ok? Eu só ajustar minha câmera aqui. Isso. Boa noite, Rebeca. Muito obrigado. Conexão está estável aí, pessoal? Vocês estão vendo bem? Vocês estão ouvindo bem? Para você também, Rebeca? Tá ótimo. Maravilha. Breno, seja bem-vindo. Andréia, Elissandra, seja muito bem-vinda. Doutora Isabel, Thaís, Carol Alves Dias, sejam todos muito bem-vindos, gente. Vamos lá. Então, como eu comecei a falar aqui, né? Um terror para quem está começando, um frio na barriga tremendo. Um desafio Consegui mesmo. finalmente, primeiro contato, consegui, né, marcar uma reunião com o meu primeiro cliente. O que, que eu posso fazer para tornar esse encontro mais produtivo? O que, que eu posso fazer para tornar esse encontro mais seguro para mim e para conseguir efetivamente fechar com esse cliente, né? Porque a Uhum. gente sabe que o objetivo é esse. Reunião serve para você prospectar trabalho, para você atender, para você fechar e para você conseguir tomar, né, aquele processo, aquela situação, aquela demanda para você. Doutora, na sua opinião aí, que já vem, né, desempenhando essa tarefa há algum tempo, você que já tem a oportunidade de atender alguns clientes, qual seria a primeira dica que você dá para a gente em relação a essa primeira reunião? O que, que você acha que é interessante a gente compartilhar aqui com o pessoal? Acho que tem diversos aspectos, na verdade, que a gente pode compartilhar a respeito desse assunto, mas o principal é a gente lembrar realmente que a primeira reunião, ela é o nosso cartão de visita. É por aquele momento que o cliente vai lembrar de você e vai ter você como referência. Então, são vários aspectos que ele vai estar observando e que nós, como profissionais, precisamos passar para o cliente. Então, uma das primeiras coisas que eu acho é a gente realmente ter conhecimento, pelo menos conhecimento mínimo do que esse cliente está vindo conversar com a gente. Isso faz com que a gente esteja mais seguro para poder conversar com ele
e também que a gente realmente demonstre um interesse, né? De olhar no olho da pessoa, de realmente ouvir aquilo que a pessoa está trazendo para gente, aquela demanda jurídica, porque isso vai demonstrar confiança, e é o que a gente sempre ouve, né? E a gente realmente vive. A advocacia é uma profissão de confiança. Então, se a gente não demonstrar confiança no momento da reunião, é impossível aquele cliente fechar com você. Então, eu acho que essa é a principal chave realmente da reunião com o cliente. A gente já ouviu falar isso bastante, né, em relação a esse Uhum, cartão de visita, mas a gente talvez ainda não acredite tanto nisso quando a gente está vivendo exato. esse momento. Gente, essa Uhum. primeira impressão, esse primeiro É contato, ele tudo. é muito forte. Ele é muito Uhum, forte. Ele pode ser absolutamente decisivo, né, em relação à construção de uma relação profissional com esse cliente. Então, uhum, nós, inclusive, selecionamos esse assunto aqui por entender a relevância que ele tem na nossa carreira como advogados, porque esse primeiro contato ele é definitivo em relação ao fechamento, né, do contrato com aquele cliente, tanto quanto em relação a possíveis indicações que esse cliente vai fazer para terceiros, tanto também em relação a outras demandas que esse mesmo cliente pode trazer para nós. Então, exatamente. completando aquilo que a doutora Rebeca colocou, gente, nós, como advogados, nós temos que entender que nós não vendemos um produto. Nós não vendemos um telefone, nós não vendemos uma televisão em que basta apresentar as características desse produto, apresentar um preço para que o cliente tome essa decisão de compra ou não. Nós entregamos serviço. E é muito difícil para o cliente fazer essa avaliação da qualidade técnica do advogado, porque ele não entende se o advogado ele tem um conhecimento jurídico profundo ou não, se ele tem um cuidado relevante ou não com o processo, apenas por esse contato inicial. Então, Uhum, ele vai ter que fazer o seguinte: ele vai buscar elementos que indiquem qualidade no serviço. Então, uhum, veja bem, o cliente, como ele não sabe se você sabe muito de direito, se você é especialista, ele vai procurar elementos que mostrem a sua qualidade. exatamente. Normalmente, ele vai procurar esses elementos como? Na sua postura, né? Na sua Na aparência, a sua maneira como você se aparência, veste. na sua Uhum, aparência, né? No seu comportamento, na segurança que você passa exato. para ele nesse Uhum, primeiro contato, né? Então, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode explorar aqui, né, uhum, nessa nossa conversa de hoje, que indicam a importância da primeira reunião para que esse primeiro contato, esse cartão de visitas que a doutora Rebeca falou, ele seja um cartão agradável. E depois que exato. você consolida essa primeira impressão de forma positiva, aí a tendência é que essa relação ela seja muito mais tranquila, muito mais estável. Uhum, Então, outro ponto que eu quero aproveitar da sua fala também, doutora, é em relação ao conhecimento do cliente, né? uhum, Então, muitas vezes a gente vai inseguro para a reunião, para essa primeira reunião, por conhecer pouco desse cliente. Então, acho que uma dica muito importante é buscar todas as informações que você puder exatamente. a respeito daquele cliente que você vai atender. Qual que é o É perfil impor- desse cliente? Por exemplo, se for uma pessoa jurídica, uma empresa, é muito importante a gente saber o ramo para qual essa empresa trabalha. Isso permite que a gente chegue na reunião muito mais seguro, muito mais confiante, e também a gente vai mostrar para o cliente que você sabe quais são as demandas possíveis que ele pode ter por conhecer a área na qual ele trabalha. E isso mostra que realmente aquele cliente vai olhar para você e falar: não, eu posso confiar nesse advogado porque ele entende do que ele está falando. Então, isso é essencial na hora de entrar numa reunião, porque realmente o cliente vai te comprar nesse momento. Você vai mostrar para ele que você fez a lição de casa, né? Que você Exato. Uhum. conhece a realidade de trabalho dele, que você conhece a atividade que ele desempenha. Esse dever de casa, ele vai te dar a oportunidade, né, de surpreender o cliente positivamente em Uhum. relação a soluções jurídicas que talvez ele próprio não imaginava quando ele te procurou. Então é Uhum. muito legal, gente, a sensação que você consegue oferecer para o cliente quando ele te procura porque ele tem um problema X
E você, por conta dessa análise prévia, você consegue não apenas entregar a solução para o primeiro problema dele, como apontar outras questões que podem demandar, né, a sua Que são atuação, demandas jurídicas. né? Uhum. Você vai fazer uma avaliação ampla do negócio dele ou da situação pessoal dele, né? E ele vai sair dessa primeira reunião com a sensação de que você entregou muito mais do que ele Ele esperava, esperava. né? Uhum. E esse impacto ele vai ser decisivo no momento de escolha. Nós estamos Uhum. considerando aqui, gente, que praticamente todas as pessoas que procuram um advogado hoje, elas estão buscando algumas opções, né? Elas estão assim, fazendo uma reunião contigo, com a gente, e fazendo também uma reunião com a segunda, com a terceira opção. Exato. Uhum. Então, você não está concorrendo só com você mesmo, né? Você está concorrendo com outras opções do mercado. Você tem que aproveitar essa oportunidade para ganhar esse cliente. Exatamente. Para mostrar excelência para essa pessoa e realmente convencê-la de que você é o melhor profissional para poder atuar na causa que ela estiver demandando. Isso, exatamente. Então, assim, entrando na reunião, doutora, alguns detalhes assim que você acha importante a gente tomar cuidado para que essa primeira impressão ela seja positiva. A primeira coisa que eu acho que eu daria realmente de dica aí para os profissionais que estiverem assistindo a gente é pontualidade, gente. Isso é muito importante. O cliente ele precisa entender porque, primeiro, tempo é dinheiro. Então, ela precisa entender que quando você separa um tempo na sua agenda para você estar atendendo aquele cliente, de que realmente você vai estar ali dedicada a fazer isso, bem como você vai atendê-lo no horário marcado. Isso demonstra não só profissionalismo, mas que você leva o seu trabalho a sério. Então, assim, diz muito para mim quando eu marco com o cliente, ele chega pontualmente. Da mesma forma, quando eu vou em algum lugar e eu chego pontualmente, eu vejo que a pessoa realmente se impressiona. Isso eu vejo que é uma qualidade que foi muito perdida. Isso se aplica a diversas áreas na vida, mas eu acredito principalmente nas reuniões. A pontualidade, ela realmente demonstra um profissionalismo que muitas pessoas realmente não estão levando em consideração. Então, doutores e doutoras, vamos ser pontuais. Sejam pontuais com os clientes de vocês, principalmente nessa primeira reunião. Isso é muito importante e realmente vai demonstrar de que você se preparou, de que você estava esperando aquela pessoa naquele horário. E isso realmente é muito pessoal, né, para aquele cliente que está chegando ele saber, nossa, tal horário eu vou naquele lugar para ter uma reunião. Então, para mim, E a veja, pontualidade é essencial. e veja só, se você se atrasa, se você não é organizado a ponto de atender seu cliente no horário, isso passa para o cliente a impressão que você também será desorganizado Em com tudo. as demandas que você pode assumir em relação ao trabalho com ele. Então, Exatamente. se esse Uhum. advogado não me atende na hora, ele também pode atrasar na minha audiência. Se esse Uhum. Ele advogado é pode perder meu desorganizado, prazo. e isso, se esse advogado é desorganizado, né, na hora de me atender, ele pode ser desorganizado na hora de fazer a minha peça também. Então, Uhum. são esses detalhes, essas ligações mentais que o cliente vai fazendo, já que ele Uhum. não consegue, né, apalpar, pegar no seu trabalho. Ele vai buscar Exatamente. informações para chegar à conclusão se você é um bom profissional ou se você não é um bom profissional. Então, com certeza, a Uhum. pontualidade faz diferença. A organização do espaço, sabe? Totalmente. É algo Não, que eu a considero também. aparência do espaço também. Não que eu acho que tem que ser de uma pompa ou algo assim, mas eu imagino que a organização e a limpeza do local na qual você recebe o seu cliente são muito importantes. Porque o cliente, ele pode ser recebido com um copo de água, ele pode ser recebido com um cafezinho, mas ele tem que entender que aquilo ali é um momento, é um espaço separado para atendê-lo. E são esses pequenos detalhes que fazem com que o cliente entenda que ele está comprando todo um serviço. Então, é Uhum. essencial no momento que o cliente está chegando realmente ter esse cuidado, ter esse atendimento de realmente uma cortesia, de ter um cuidado especial com ele. E naquele momento ele é a pessoa que você está querendo conquistar de alguma forma, né? Então, eu acho isso essencial no momento da reunião, tanto na primeira reunião quanto nas demais reuniões que você pode ter com o cliente. Esse cuidado é extremamente importante. Eu posso assim compartilhar com vocês, gente, que estão nos acompanhando, que a gente já passou por algumas experiências que nos deixaram muito claro a relevância que a organização, que a aparência tem nesse processo de contratação. Porque eu digo a vocês, pouquíssimos clientes nesse meu tempo de carreira
me perguntaram sobre a minha formação, sobre a minha Uhum. especialização, onde eu Onde estudei, formou né? exatamente. Não, Uhum. mas em relação ao ambiente, sempre há um interesse, Uhum. sempre há, né, uma curiosidade por parte do cliente. Então, a gente tem relatos, né, de clientes que eles estão reparando ali, até na O marca do café que... computador que está sobre a mesa, Uhum. na marca do café, e tudo isso vai somando nesse processo de decisão, né? É tão significativo aí nessa Uhum. primeira reunião. É, então, Exatamente. nesse ponto também, eu acho que vale destacar essa questão da aparência do próprio advogado ou advogada, né, Advogado, doutora? exatamente. Uhum. Eu acho que, Isso assim, é algo que a gente bate bastante na tecla aqui no Criando Advogado, dessa questão da aparência, da gente realmente estar bem vestido, estar com uma aparência de arrumado, de uma pessoa que realmente está. Eu acho que diversas profissões têm os seus uniformes, né? Então, muitas vezes a gente precisa se uniformizar de advogado e realmente mostrar uma aparência profissional. Isso é essencial. Isso vai determinar se o cliente vai te levar a sério, se ele vai confiar em você ou não. E isso é um fato, é uma realidade. sim, e para você que eventualmente é um advogado recém-formado, né, ou um estudante de direito ainda no fim de curso, que às vezes tem a cara de mais novo, como eu já enfrentei essa situação muitas vezes, Também, é, você será julgado pela forma como da sua você aparência. está se Uhum, vestindo, né? Eu me uhum, lembro de situações em que no final do curso, se eu fosse até o fórum, né, para buscar um processo, para fazer uma diligência, e eu não tivesse vestido né, formalmente, muitas vezes os próprios servidores da justiça não não te te tratavam, atendem. né, Uhum, com uma dignidade jurídica, né, já te menosprezavam pela sua aparência. E uhum. também já tive experiências com clientes que às vezes apareceram no escritório numa situação em que eu não estava formalmente vestido, que quando eles me viram, assim, eles assustaram, eles falaram, ué, Uhum. o que está Que roupa é essa? acontecendo? O Aham. que está acontecendo? Então, assim, fica muito claro como a aparência, né? A forma como você está vestido, né? Até mesmo assim, para o homem, né? Se a barba está parada ou não, Uhum. né? Como isso Para a faz mulher tem diferença. muita questão da maquiagem, de estar de salto alto, de estar bem vestida. Isso é relevante. A gente não pode simplesmente ignorar essa realidade. E é igual você falou, já teve vezes também de ir no fórum e da pessoa simplesmente, ou se eu não tivesse de salto, se eu estivesse bem arrumadinha com blazer, das pessoas simplesmente ignorarem, te deixarem por último, ou então sequer te atenderem. Isso. E imagina Uhum, você, gente, né? É, a gente está falando aqui da primeira reunião, mas isso se aplica a situações diversas, atendimentos, né, em órgãos públicos, despachar com o juiz, né? Com o uhum, desembargador, nem se fala, então, na exatamente. relevância que existe na sua aparência, mas especificamente aqui, né, focando nessa questão da primeira reunião, o seu cliente ele vai avaliar os detalhes. E eu conheço, né, diversos exemplos em que o cliente fechou por conta da estrutura, ele fechou por conta, né, da beleza do ambiente, do escritório, da forma como os advogados estavam vestidos, e ainda que a performance jurídica em si não tenha sido perfeita, né? Uhum, Ainda que a solução jurídica não tenha sido dada naquele primeiro momento. E aí, uhum. doutora, tem um ponto que eu acho interessante a gente falar também, que pode ajudar muito daqueles que estão nos acompanhando, que é essa insegurança que o advogado recém-formado tem nesse primeiro atendimento, por às vezes ficar com medo de não saber a solução, né, jurídica do caso, não saber dar uma resposta naquele primeiro momento, e ele se sente inseguro por isso. Uhum. Em relação a isso, gente, eu quero te tranquilizar, você que está buscando aqui orientações a esse respeito, porque existe plenamente, né, é muito possível e muito comum que você faça uso dessa primeira reunião para captar informações relevantes sobre o caso, para buscar detalhes, né, significativos com
com o cliente e depois você se comprometa com o cliente em fazer um estudo mais específico, mais aprofundado sobre aquele caso antes de dar um parecer final. Então, uma alternativa muito interessante, uma dica que eu posso dar para vocês, por exemplo, é explique ao seu cliente que você vai buscar, né, o entendimento mais recente dos tribunais, dos juízes a respeito daquele assunto. Então, você não precisa entregar a resposta perfeita para ele naquele momento. Você fala, O olha, ideal é que não entregue, inclusive, né? isso, exatamente. O ideal é que não entregue, porque se você entrega tudo no primeiro momento, como que você vai, né, fechar uma Precificar, proposta? cobrar, exatamente. Como que você vai cobrar? E é um Uhum. erro muito comum de advogados que estão começando, que eles, no primeiro momento, já entregam a solução, já entregam o caminho das pedras, e o que o cliente faz? Ele pega a sua solução, corre para outra opção, às vezes mais barata, corre para outro advogado, que às vezes, né, tá dando uma condição financeira que às vezes é até desleal, né? Até assim, um Uhum. crime contra a profissão. A gente tem visto situações aí, Exatamente. mas você tem que aprender a entregar para o cliente a segurança de que você tem capacidade de resolver aquele problema sem entregar efetivamente todo, né, o caminho das pedras nessa primeira reunião. Ele precisa Uhum. sair dessa reunião, ele precisa sair dessa primeira reunião pensando o seguinte: esse advogado, essa advogada, ele vai resolver o meu problema. Ele sabe resolver o meu problema, mas eu ainda não sei exatamente o que ele vai fazer. Porque para Uhum. saber, ele precisa te contratar, ele precisa pagar. Exatamente. E uma outra questão que, pelo menos, me ajudou muito no meu comecinho da minha caminhada como advogada é ter parceiros, né, de pessoas que são mais experientes do que eu. Então, no momento de uma reunião, muitas vezes eu estava acompanhada de um outro colega ou colega advogado. E isso, além de ser interessante no decorrer mesmo da carreira, de ter duas pessoas numa mesma reunião, porque muitas vezes uma pessoa escuta um detalhe que a outra deixou passar, e às vezes era um detalhe relevante para estar resolvendo aquela questão jurídica, isso te permite também ter um pouquinho mais de confiança até que você consiga realizar as suas reuniões de maneira independente e segura. Mas é exatamente isso que o Dr. Sérgio está falando, de você realmente não entregar tudo de bandeja ali para o cliente, né? Ele precisa saber que você consegue resolver a demanda dele, mas sem apresentar exatamente a solução naquele momento, naquela reunião. Com certeza. O doutor Luiz está perguntando aí, deve-se cobrar a primeira reunião? Eu, pessoalmente, entendo que é uma questão, né, pessoal. Tem advogado que cobra, tem Uhum, advogado que não cobra. Eu acho que é interessante cobrar quando você, a não ser que você tenha uma grande perspectiva em relação à demanda. Então, assim que o cliente faz aquele primeiro contato, te liga ou conversa com você, você já consegue, né, sentir de mesmo, certa né? forma, ter uma perspectiva em relação ao cabimento da ação ou ao desenvolver do caso, se vai ser se pode ser um processo interessante, se pode ser uma atuação, uma consultoria interessante ou não. Se Uhum, o trabalho se mostra muito interessante, né, vale a pena você atuar nessa primeira reunião sem cobrar, talvez, pensando nessa perspectiva. Mas, por outro uhum, lado, existem outros casos que você percebe ou a chance de fechamento é muito baixa, ou que não o processo não tem grandes perspectivas. Então, eu acho interessante você cobrar essa primeira reunião, tratar uhum. isso como uma consulta. Então, fala assim, olha, dá o primeiro retorno, o primeiro feedback por telefone, mas a gente e já esclarece, eu posso te atender, vamos agendar uma consulta, né? O valor da minha consulta é X. E uma alternativa muito interessante para quem, né, fica com medo de cobrar essa primeira reunião, por medo de perder o cliente, é deixar claro para o cliente que é possível que, caso seja efetivamente fechado um contrato de trabalho, um contrato de honorários, o valor dessa reunião, dessa consulta, ele Vai ser pode ser abatido, abatido no né? valor que foi Uhum, contratado. Então, é uma uhum, estratégia muito utilizada, eu já utilizei bastante, porque isso afasta aquele curioso, né? Aquele cliente uhum. que quer apenas Só tirar uma duvidazinha e realmente não não, ter dá uma uma demanda olhadinha para efetiva. mim, me dá Uhum, uma dica aqui, não consegue, não valoriza, né, o trabalho que o advogado faz. Então, é um drama uhum, que muitos advogados vivem, né?
às vezes Uhum. fazem muitas reuniões, perdem tempo na agenda com reuniões que não vão gerar frutos, que não vão gerar contratos de honorários e acabam sendo vítimas aí desses clientes que acabam explorando, né, a boa vontade ou a necessidade do cliente. Mas vamos lá, Uhum. doutora. O que mais que você pensou aí para a gente que você gostaria de compartilhar em relação à primeira reunião? Uma dica, na verdade, que eu quero deixar aí para os nossos doutores e doutoras é nunca, em hipótese nenhuma, vire para o seu cliente e fale que isso é uma causa ganha. Isso serve apenas não para a primeira reunião, mas para qualquer contato que você venha ter com o cliente. Muitas vezes na primeira reunião, a gente sabe realmente que aquela causa tem uma grande chance de ser efetiva, de ser julgada procedente, mas não é sábio e muito menos profissional você falar para o seu cliente que aquilo é uma causa ganha. Muitas vezes os entendimentos mudaram e às vezes a gente não está ciente. Muitas vezes existem desdobramentos que o cliente não mostrou para você naquela primeira reunião e que você só vai ficar sabendo depois. Então, é realmente uma postura antiprofissional. Eu enxergo como antiprofissional você afirmar para o seu cliente que aquilo é uma causa ganha. É claro que não existe problema nenhum em você explicar as porcentagens, as chances de serem uma causa realmente efetiva, mas afirmar com 100% de certeza, realmente eu não acredito que seja a melhor postura dentro de uma primeira reunião. O que você acha a respeito disso, doutor Sérgio? Não, eu sempre fui assim, muito sério em relação a isso, porque também já, infelizmente, recebi muitos clientes que vieram de um primeiro contato com outro advogado e já chegam com aquela afirmação, não, eu conversei com meu primo, que é Uhum, advogado, e ele falou que essa causa é ganha, e ele falou que é só entrar, e ele falou que é muito simples. Então, de cara, eu já tiro todas essas afirmações categóricas assim, já explico, né, que cada processo é único, que cada processo pode ter detalhes e tem detalhes, e ainda mais considerando que cada demanda vai ser julgado por um juiz que pode ter um entendimento diferente sobre o mesmo assunto. Então, uhum. vale a pena, sim, ter esse cuidado de nunca garantir ao cliente o êxito, até porque, é, no caso de um resultado negativo, esse cliente vai se voltar contra você. Esse Exatamente. cliente ele vai questionar a sua afirmação e ele vai falar assim, olha, você me falou que era causa ganha, você me falou que Vai era questionar a fácil. sua capacidade, vai questionar a sua técnica, coisas que realmente é desnecessário, é uma situação desnecessária. Exatamente, né? Não só vai deixar de te indicar, como vai te criticar no mercado, né? Uhum, Vai contra tudo aquilo que a gente quer construir na nossa carreira com a advocacia. Então, uhum, assim, existem realmente muitos detalhes nessa primeira reunião que devem ser observados, né? Como a gente falou aqui, questão da pontualidade, da aparência, da organização, né? Da pesquisa prévia que deve ser feita em relação ao cliente, né? Em relação a esse cuidado, né? De talvez, né, deixar claro que existe um custo nessa primeira audiência, nessa primeira reunião. Então, uhum. a soma de todos esses detalhes, eu acho que vai formar essa decisão do cliente em relação a fechar ou não fechar contrato com você, a te Uhum. contratar ou não te contratar, né? Como eu falei no começo da nossa conversa aqui, o cliente ele procura elementos para tomar sua decisão. A gente sabe que a decisão ela muitas vezes é emocional, então você precisa, né, transmitir segurança, transmitir empatia, né, doutora, com o Uhum. cliente, para o cliente. Ele precisa se sentir confortável. Eu já em diversas situações fiz reuniões em que a cliente contou a vida inteira, assuntos que não tinham nada a ver com o processo em si, nada a ver com E o é caso, muito né? importante a gente ter empatia nesse momento. Inclusive, essa é a temática do nosso podcast da semana. Já fica aí o convite para vocês assistirem. A empatia no momento com aquele cliente, ela é essencial, porque, desculpa te interromper, inclusive, doutor Sérgio, mas é que isso realmente é uma temática muito importante. Quando o cliente ele chega para você com uma questão jurídica, normalmente é um problema. Então, assim, você se compadecer e ter empatia naquele momento, e inclusive escutar a vida inteira do cliente é uma das maneiras nas quais ele vai ganhar confiança em você. Sim, e eu posso garantir para vocês, se você criar uma conexão com esse cliente,
Talvez nesse momento em que ele está abrindo o coração, que ele está falando sobre coisas da vida dele que não tem nada a ver com o processo, se você cria uma conexão com ele naquele momento, ele vai fechar contigo, independentemente do Uhum. seu preço, independentemente da sua qualificação teórica, porque ele cria confiança em você naquele momento, né, pessoal. Então, Uhum. ter essa sensibilidade, né, de reconhecer no cliente qual que é o perfil do cliente. É um cliente que está precisando falar, é um cliente que está precisando desabafar, é um cliente que está muito ansioso ou é um cliente muito prático? Eu também Uhum. já tive clientes, né, que por outro lado são muito práticos, eles resolvem tudo por WhatsApp, eles gostam, se Um possível, até e-mail já resolve. evitam reunião, né? Aham. Quando tem reunião, é sempre corrido, quer ir direto ao assunto. Então, não dá para estipular uma regra geral de conduta. Exatamente. Você Uhum. precisa, né, sondar o seu cliente, entender qual que é o perfil dele e entregar aquilo que ele espera. Se você Uhum. entender que o cliente é um cliente que gosta, precisa de falar, precisa desabafar, você vai reservar tempo para ele, você vai marcar uma reunião, você vai tomar um café com ele, né? Você vai servir um chocolate para ele, um biscoito, né? Você vai marcar com ele, vai Um reservar um tempo tempo na sua agenda maior. maior para Uhum. conversar com ele. Se você percebe que o seu cliente é mais objetivo, é muito rápido, você já vai buscar, né, um momento em que você não vai atrapalhar a rotina dele. Então, você sabe que um empresário todo atarefado, vive com a agenda cheia, vive correndo de um lado para o outro, é muito difícil você marcar uma reunião com ele 3 horas da tarde. Uhum. Esse tipo de pessoa, normalmente ele vai querer fazer uma reunião 6, 7 horas, ou 7 da manhã, né? Ou até Uhum. mais cedo. Por quê? Isso não vai atrapalhar a rotina de trabalho dele. E Uhum. aí é função do advogado nesse processo, né, de captação Se adaptar a isso. Uhum. perceber o perfil desse cliente, se ajustar, entregar aquilo que efetivamente vai causar o impacto para ele nesse processo de decisão por fechar ou Exatamente. não fechar, Uhum. né? Exatamente isso. Então, gente, o objetivo dessas nossas conversas aqui é ser conversas rápidas, né? Não é ficar aqui muito tempo, é ir direto ao ponto mesmo. Queria abrir agora para vocês, para ver se tem alguma pergunta, vocês estão nos acompanhando aqui, e renovar com vocês, né, a importância de você, sempre que possível, marcar essa reunião, conversar com o cliente, ter essa oportunidade de encontrar com ele, porque é nessa conversa inicial que você vai conhecer melhor o seu cliente, que você vai ter essas informações, né, que a gente comentou aqui a respeito do perfil, a respeito da demanda dele, a respeito do que efetivamente ele quer, do que ele precisa. Essa comunicação ela precisa ser muito bem feita, porque às vezes no primeiro contato telefônico você acha que o problema do cliente é um, mas na verdade é Uhum. outro. Uhum. Você acha, quantas vezes você recebe, né, uma demanda jurídica entre sócios e você percebe que aquela questão talvez não é uma questão tão jurídica assim, é uma questão mais pessoal. E você, como Exatamente. advogado, pode e deve atuar, né, nessa espécie de Resolução dessa mediação, demanda. Uhum. nessa espécie é, me fugiu a expressão agora, mas nessa conciliação, né? E nessa Uhum. orientação jurídica, nessa consultoria, vai além do puramente litigioso. E esse Exatamente. contato, essa reunião inicial, como a gente já falou aqui, é um elemento central nesse processo de captação do cliente. E se você desenvolve um trabalho bem feito nesse primeiro momento, você pode ganhar um cliente ali para o resto da sua carreira e você pode ganhar um indicador de clientes, né? Eu quero passar a Exatamente. palavra agora para a doutora Rebeca, que já quero agradecê-la pela participação aqui conosco e ouvir dela suas considerações finais aí para a gente encerrar o nosso tempo aqui. Primeiro, doutor Sérgio, eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com você a respeito disso. Eu acho que isso é uma das dúvidas assim, mais latentes no coração aí de todos os advogados, principalmente dos recém-formados. Realmente é um desafio começar a sua primeira reunião, saber como que vai ser o atendimento ao cliente, mas para tranquilizar vocês é uma questão de prática. Depois, com o tempo, você começa a saber quais são os requisitos, você começa a tratar isso como algo extremamente natural.
Então, é uma questão de saber realmente as dicas, de seguir realmente e entender como funciona o seu cliente, saber quais são as preferências dele, e depois disso a adaptação e a maneira como você vai replicar isso para outros clientes vai ser extremamente natural. E assim como o Dr. Sérgio falou, aquele cliente que fidelizar com você e realmente for satisfeito com o seu serviço, muito possivelmente ele vai se tornar um indicador e é isso que realmente vai expandir a sua carteira de clientes. Então, assim, é muito importante, tanto os que já estão formando, os estudantes de direito já estão formando, como os recém-advogados, realmente estarem cientes dessas informações e estarem atentos a essas dicas que eu tenho certeza que vão ser muito proveitosas para a carreira de vocês. Mais uma vez, doutor Sérgio, muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando sobre essa temática com você. Realmente foi muito, muito bom. Maravilha, que eu agradeço, doutora. Quero deixar o convite para vocês, né, para nos acompanharem também no nosso canal no YouTube, ouvirem nosso podcast no Spotify, na plataforma da Apple, nos canais, nos nossos canais aqui no Instagram. E eu quero te dar total liberdade, você que está nos acompanhando, de entrar em contato conosco, né, dar a sua sugestão, críticas, né, comentários a respeito dos nossos conteúdos aqui, porque nós estamos aqui para servi-los, para ajudá-los, para participar desse processo de formação, né, do advogado recém-formado, do estudante de direito que já está pensando aí no exercício da advocacia e compartilhar contigo um pouco daquilo que a gente tem vivido na nossa experiência prática também. Um grande abraço para vocês, obrigado pela presença, obrigado pela participação aqui, obrigado, doutora Rebeca. E um Eu que abraço, agradeço. pessoal. Um abraço.